Amados irmãos, queridas irmãs, hoje dia 11 de julho, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia em que juntamente com toda a igreja celebramos a memória de São Bento. São Bento que foi um monge no qual é atribuída a organização das atividades da vida monástica. A Ordem de São Bento, ou Ordem dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo. Então recebe esse nome em homenagem a ele, bem como por seguir as organizações propostas por ele. São Bento, rogais por nós. E hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 9, versículo do 32 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estava cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quanto mais conhecemos dos ensinamentos de Jesus, maior é o nosso compromisso com a vida. Compromisso não somente com a nossa vida, mas também para com a vida do nosso irmão. Um cristão verdadeiro não sente sua vida confortável vendo seu irmão às margens, sem brilho no olhar. Perceba que no Evangelho de hoje reafirma a predileção de Jesus por aqueles que o mundo despreza, excluído do convívio social, pessoas que vivem às margens da sociedade. Representado no texto por um homem impedido de falar, um mudo. Veja que o texto começa dizendo que foi apresentado a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio, ou seja, possuído pelo mal. No breve relato da cura deste homem, podemos perceber que Jesus não o acusou de nada, apenas o libertou, e o libertou por inteiro. Assim que experimentaram a ação libertadora de Jesus no corpo e na alma, aquele homem excluído recobrou, para além da sua vida física, a sua vida social. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus compadece daquela multidão, um povo sem vez e sem voz, um povo necessitado de alguém que os orientasse, de líderes comprometidos com a vida, que lhe inspirasse assim confiança. Ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, são muitos os irmãos que vivem na mesma condição daquele povo, pessoas desmotivadas, sem perspectiva, que faz das ruas o seu abrigo. Precisamos, assim, assumir o nosso compromisso cristão, fazer algo em favor desses irmãos, ao invés de dar-lhe a sentença de culpado pelos seus supostos fracassos. Há muitos meios de ajudar uma pessoa a se reencontrar, a retornar ao caminho da vida. E para essa missão, Jesus nos chama a trabalhar na sua messe. Eis o grande convite. Pedir ao Pai trabalhadores para a messe. Atendamos a esse apelo feito por Jesus, nos tornando operários de sua messe, antes que
muitos de nossos irmãos, que vivendo no seu vazio existencial, caem nas ciladas do mal, atentando no abismo dos vícios. Não fiquemos somente com o lado fácil da fé. Sejamos cristãos por inteiro, cristãos comprometidos com a causa de Jesus, que tem como bandeira a libertação dos oprimidos. Caros irmãos, queridas irmãs, mesmo nos sentindo como uma gotinha de água no oceano, abracemos a nossa missão com amor, pois o amor reconstrói vidas, anima os enfraquecidos. O amor é caminho de libertação para eles. A vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, esfatiadas e sem perspectiva, porque o amor vence o ódio. O amor expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sendo trabalhadores de sua messe. Quanto mais estivermos a serviço da vinha do Senhor, mais surdos e mudos serão curados em seu nome. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, devemos refletir o seguinte diante dessa palavra, diante desse evangelho que nos é proposto. Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimados e sem esperança? O que você diz a elas? Você tem ajudado alguém, pelo menos escutando e acolhendo? Você se considera trabalhador da messe de Cristo? Em que você tem empregado o seu tempo livre? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos fazermos compassivos diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, nos movendo a ser efetivamente solidário para com eles. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês e sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.